Muito prazer estar com você novamente. Meu nome é pastor Itamir. Eu sou pastor e eu trabalho lá na Rádio Transmundial. Esse é um projeto que nós estamos fazendo de estudar com você o livro de Romanos. Durante uns 5, 6, 7 dias, você vai poder nos acompanhar, principalmente nessa época em que nós estamos relembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E eu queria que você se recordasse que nós temos o livro de Romanos, são 16 capítulos, mas nós temos ele em 5 porções. Você se lembra da primeira porção? Que nós já vimos, é o quê? O problema do homem. O problema do homem é o pecado. Hoje nós vamos estudar a providência divina, o que Deus providenciou para que a gente saísse desse embrulho, para que a gente saísse do pecado. Depois nós temos ainda o terceiro ponto, que é o capítulo 5, 6, 7 e 8, que é o quê? O propósito de Deus. Deus quer que nós tenhamos o quê? Vidas novas. Vidas novas. Aí nós vamos chegar no quarto ponto, que é o capítulo 9, 10 e 11, que é a prática de Deus, a maneira como Deus tratou com o povo de Israel. Ele é um Deus que não muda e ele vai tratar também conosco na época da nova aliança, exatamente, a prática de Deus. E finalmente, lá no 5º episódio, vamos dizer assim, pega então o 5º ponto, qual que é? Que é o produto final, o que Deus está querendo, afinal de contas, conosco, que é exatamente o quê? Vidas que servem, vidas que servem. Agora, eu queria que você percebesse, eu acho que você já está percebendo desde a introdução, que eu estou aqui com 2 livros muito importantes que eu queria mostrar direitinho para você. É o comentário exegético, o comentário homilético do livro de Romanos, que é uma produção minha lá pela Rádio Transmundial, então você pode adquiri-lo, tá bom? E aqui nós temos todos os textos bem definidos homileticamente para você poder estudar e poder pregar, para poder ensinar. E além disso, nós temos um outro livro muito interessante que são 301 perguntas, olha só, 301 perguntas para você poder entender claramente, profundamente os 16 capítulos de Romanos. Então eu queria oferecer para você depois entrar na nossa loja lá da Rádio Transmundial e ter então a possibilidade de adquirir esses 2 materiais, e a partir daí o que vai acontecer é que você vai se aprofundar e conhecer cada vez mais o livro de Romanos, que mostra o quê? A maneira como Deus trata o ser humano. Muito bem, agora eu vou começar com você a trabalhar no 2º ponto do esboço de Romanos, que é o quê? A providência de Deus. O que Deus fez para nos tirar dessa situação terrível de pecado, afastado de Deus. Como é que é? Lembra daquele versículo 23 do capítulo 3? É exatamente esse. Porque todos pecaram e carecem, precisam, estão separados da glória de Deus, da presença de Deus. Nós, infelizmente, estamos longe de Deus, mas graças a Deus, Deus nos recuperou. E eu quero começar, então, essa exposição do 2º ponto, lendo 2 versículos iniciais muito interessantes que você deve acompanhar. Se você tiver a Bíblia aí do lado, pode acompanhar. Capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha só, é que Deus providencia uma justiça que vem dele, independentemente da lei. Uma justiça que não vem junto com a lei, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Vem o que para nós? A justiça de Deus. Ah, mas espera um pouquinho. A justiça de Deus mediante a fé. Mediante a fé.
em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, o que se manifestou? O que veio para nós? Qual foi a providência de Deus para nós? A fé em Jesus Cristo. E você deve se lembrar do autor de Hebreus, quando ele fala sobre o que é fé, qual é a definição que ele faz de fé. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá em Hebreus, capítulo 11, é o capítulo dos heróis da fé. E aí, no comecinho dele, ele fala uma coisa muito bonita. Então, anote para mim isso daqui que eu vou ler. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, pois pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. No versículo 6 diz o seguinte, que sem fé, o que tem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus nos deu fé e a partir daí, essa providência que o Senhor deu para nós é que nós podemos usá-la, crendo em Jesus Cristo, e aí nós teremos o quê? Novamente, a aproximação com Deus. Você deve se lembrar também da carta de Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 2, que eu já mencionei no vídeo passado, diz o seguinte, que nós nascemos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aí, pelo grande amor com que Deus nos amou, Ele nos vivificou, nos deu nova vida em Cristo Jesus. E aí, Paulo fala uma coisa assim muito especial. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, querido amigo que está me ouvindo agora, está me vendo agora, a fé é dádiva de Deus. A fé é dom de Deus. A fé é a providência que Deus tem dado a nós, para que nós possamos crer. Por quê? Você vai falar, não, mas eu tenho a minha fé. Desculpe, me perdoe. A sua fé não é sua fé. A fé que você tem é dádiva de Deus. É Deus que nos dá fé para que nós possamos crer. Então, se você consegue perceber, Deus planejou tudo isso de uma maneira muito especial, mas muito especial. Por amor, por amor. Ele nos criou. Ele elaborou o plano da redenção, e nesse plano da redenção, lá na eternidade, ele já tinha preparado que o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, viria para quê? Viria para nos dar o quê? Viria para nos dar uma nova vida. Exatamente, essa nova vida é a vida de fé. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, esse viver que agora eu tenho aqui ainda nesse corpo, é o viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo mostra o caminho da absolvição do pecado, ele mostra o caminho da justificação. A providência de Deus consiste na justificação, isso é, no perdão dos pecados, de nós nos apresentarmos vivos, limpos, corretos, justos diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Então, há uma solução para o pecador, e a solução é apresentada por Deus, é a providência que Deus. E qual é a providência? A fé em Jesus Cristo. Não é qualquer fé, não, é a fé em Jesus Cristo. É dessa maneira que Deus, então, demonstra o seu amor para conosco, entregando a possibilidade de nós, novamente, nos reconciliarmos com Ele, e isso através da fé em Jesus Cristo. Vamos pensar aqui em duas partes. Primeiro, Deus é visto como o reto juiz, pronunciando com justiça uma sentença contra o homem culpado. Por isso, lá no capítulo 1 que nós lemos, os homens são indesculpáveis. Não tem jeito. Todos nós, toda a raça humana, nós somos indesculpáveis.
Então, o justo juiz, ele condena, ele percebe que todos nós somos o quê? Pecadores. Mas temos uma segunda parte, graças a Deus, que Deus é visto também como nosso Salvador, o nosso Salvador, oferecendo o quê? O perdão dos pecados ao homem pecador. Essa é a grande bênção, e essa é a providência, que é exatamente esse segundo ponto do esboço de Romanos. O que Deus fez? Fez com que nós tivéssemos fé, e lembra que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma obra de Deus trabalhando conosco, para que então eu seja reconhecidamente pecador, eu possa me ver como um pecador, e a partir daí eu tenho que fazer o quê? Saber que eu não tenho outra escapatória senão ser condenado. Mas graças a Deus, a providência dele foi dar-nos fé. O Espírito Santo nos convence. E aí então nós cremos, e quando cremos, nós temos então a possibilidade de salvação. Deus tem feito uma obra muito especial para nós. E é interessante quando a gente olha para o capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, e para o capítulo 4, nós encontramos exatamente essa providência divina, mostrando então que a fé é a providência de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para um versículo especial no capítulo 3, quase no final do capítulo 3, 25 e 26, diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele, pela fé naquele sacrifício. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, a coisa é séria. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que ele é justo. Os pecados nossos de toda a raça humana foram colocados sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Assim, olha só, ele é justo e justificador. É interessante. Então, nesses versículos finais do capítulo 3, nós respondemos a uma pergunta, e uma pergunta muito importante: como o homem pode ser justo diante de Deus? E como pode alguém culpado de pecado ser perdoado e ser declarado justo? Então, o que nós temos nesse texto é uma resposta especial. Olha só, Paulo responde então, dizendo que o seguinte, que é mediante o trabalho, é mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que foi providenciada para o homem a justiça. Para o homem justo foi providenciada a justiça, sendo ela oferecida como dom gratuito de Deus para todos nós que cremos. Mas veja só, para todos que têm fé, para todos que creem, essa justiça então é dada por Deus para nós pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí, se nós temos fé, se nós cremos, então nós somos justificados. O compromisso da humanidade, a partir desse momento, então, é dar sua plena adesão, a sua aceitação, mediante a fé, à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, mas tem outra pergunta que pode surgir aqui. Por que Deus escolheu a fé como meio pelo qual nós podemos receber a justificação? É interessante. Poderíamos responder então, porque a fé é aquela atitude do quê? Do coração, isso é, da mente, da consciência, que é exatamente o oposto
de nós querermos fazer o quê? Depender de nós mesmos. A fé, então, é exatamente o oposto daquilo que vai no coração de toda a humanidade. Não, eu sei dirigir a minha vida, eu não preciso de ninguém. Exatamente aqui é que nós temos essa transformação. Deus quer que nós dependamos dele, do seu plano maravilhoso. A fé é o oposto de confiar em si mesmo. Não depende dos nossos méritos, mas depende inteiramente, sabe o quê? Da graça da parte de Deus. É dessa maneira, então, que nós podemos entender essa mudança que Deus nos dá. O que acontece é que a justiça de Deus se manifestou, você lembra bem que nós lemos, independentemente da lei. Não foi a lei que me tornou justo, mas é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. A humanidade não conquista a justiça, mas ela é dada como um dom. Você que está me vendo hoje, você tem que saber que você pode ser justo, se você já tem o Senhor Jesus Cristo, então você já é justificado, não porque você é uma pessoa boa, mas é porque Ele te fez justo em Jesus Cristo. A fé confirma a lei. Na verdade, o que Paulo está dizendo, não despreza a lei, mas aponta para Jesus Cristo. E aí é interessante que no capítulo 4, Paulo mostra exatamente dois grandes exemplos. Para os judeus eram exemplos assim, top de linha. Ele mostra a vida de Abraão e mostra a vida de Davi. E esses dois homens de Deus são homens que, pela fé, tiveram a sua justiça pronunciada, acertada por Deus. É muito interessante. Paulo, então, evidenciou o método divino de salvar a humanidade. Através do quê? Da justificação pela fé. Agora, ele vai precisar demonstrar que ninguém, nem mesmo os grandes homens do passado, foram salvos de uma outra maneira. E ele vai mostrar isso, então, através da vida de Abraão e a vida de Davi. Dois grandes homens, dois ícones da religião judaica. Eles pecaram, falharam, são homens pecadores, porque todos nós, descendendo de Adão e Eva, somos pecadores. Mas a partir daí, o que acontece é que esses homens pecadores tiveram fé, aproveitaram esse presente de Deus, e por isso Deus então os justificou. Muito interessante. A própria Escritura, a própria Bíblia, mostra que Abraão foi salvo pela fé e pela obediência às ordens de Deus. Não foi salvo porque ele foi um bom homem, porque ele obedeceu. Você lembra que logo quando Deus chama ele para sair da sua terra, da sua parentela, e na primeira crise ele vai para o Egito. Ele vai para o Egito. E depois ele coloca Sara em duas situações muito delicadas. Então, ele era um homem que era realmente pecador. Mas pela graça de Deus, ele foi justificado pela fé. Quando é que ele foi justificado? Interessante. 430 anos antes da chegada da lei. Significa então que não foi a lei que justificou Abraão, mas a fé que levou Abraão a ser justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, olha só, a fé de Abraão o justificou e por isso é que ele é chamado de pai da fé. E se você tem fé, por isso você também é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão por causa disso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nem Abraão, nem Davi ou qualquer outro homem do passado mereceu a salvação. Eles foram pessoas que, apesar de ter sido uma pessoa assim muito chegada a Deus, Davi era o poeta
que adorava o Senhor, cantando hinos, cantando salmos e assim por diante, mas ele também pecou. Você lembra daquele pecado que ele fez lá com Betseba? E se você olhar para o Salmo 51, ele fala, olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se corroíam dentro de mim. Mas quando você lê para o versículo 30, no Salmo 32, você percebe uma coisa maravilhosa. Bem-aventurado, feliz é o homem a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor justifica. Apesar de terem uma relação grandiosa, gostosa, íntima com Deus, eles tiveram erros, e esses erros foram perdoados pela fé naquilo que Deus estava prometendo. Então, querido amigo que está me vendo, está me ouvindo, o homem é objeto dessa ação. Ele sofreu e sofre ainda os efeitos do agir de Deus. Qual é esse agir? Dar-nos fé. Ele é o alvo, nós, eu e você, somos o alvo da justificação divina. Tendo o quê? Tendo maldades perdoadas, tendo o nosso pecado perdoado, os nossos pecados esquecidos. Lá no Salmo 32, Davi fala exatamente isso, que os nossos pecados são esquecidos, porque Deus então nos perdoa, porque Ele tem uma vida de fé para nos oferecer. E quando nós cremos, quando nós recebemos essa fé, nós cremos em Jesus e temos uma nova vida. Ter fé é entregar-se a Deus, é entregar-se à própria vida, entregar a sua própria vida para Deus. Deus nos acredita fé, justiça. Ele nos acredita justiça independentemente das obras e dos nossos pecados. Ele nos dá fé, Ele nos dá salvação, nos dá justificação. Essa fé, então, não é o simples acreditar com o intelecto, mas implica, sabe no quê? Numa relação de dependência. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu me submeto completamente ao Senhor. E quando isso acontece, Deus percebe, porque Ele conhece o nosso interior, se nós fomos sinceros ou não. E a partir daí Ele pode nos justificar. Então, quando nós formos para o próximo capítulo, que nós vamos estudar então o propósito de Deus, você vai ver logo no comecinho do capítulo 5, versículo 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Que bênção! E eu queria que você aproveitasse dessa bênção, que você se entregasse completamente ao Senhor Jesus e desse para Ele a oportunidade de transformar a sua vida em uma nova vida. Que Deus te abençoe.